Pois bem, Heidegger foi um dos maiores filósofos do século XX. A sua reflexão em filosofia se concentrou, sobretudo, na relação entre ser e ente. O ser não é o ente não é o ser, mas ambos estão correlacionados. E Heidegger faz uma acusação grave. Ele acusa todo o pensamento filosófico ocidental de ter se esquecido do ser. De ter se esquecido do ser em benefício do ente. De ter tratado do ente em detrimento do ser. Mas o que nós podemos dizer a respeito do ser? Para falar do ser, nós não podemos diretamente tratar do ser porque não vemos como uma coisa que está diante de nós, como um objeto. Podemos começar a falar do ente. O que é o ente? O ente é tudo aquilo que está diante de nós. É uma árvore, uma planta, um animal, um martelo, uma mesa. Tudo isso é ente. O ente tem um contorno inteligível. Nós nos relacionamos com os entes em sentido prático, utilitário e também em sentido teórico. Nós usamos o martelo, usamos a mesa, usamos a cadeira. A árvore também tem um significado para a nossa vida prática. Com ela nós fazemos muitas coisas, assim também diversos animais. As diversas ciências procuram conhecer, teoricamente, as diversas regiões do ente. Classicamente nós dizemos que há uma região do ente mineral, do ente vegetal, do ente animal. Há diversas regiões do ente. A matemática trata do ente quantitativo, a história trata do ente histórico, daquilo que ocorreu no passado, que através de documentos deixou, pode ser de alguma forma conhecido. Então há diversas regiões do ente. O ente faz parte da nossa vida, nós lidamos com o ente. Mas o que vem a ser o ser? O ser para Heidegger é aquilo que ilumina o ente. É aquilo que não é ente. É aquilo que não é um objeto que está diante de nós, mas que está na raiz de todo o ente. Nós poderíamos dizer, para usar uma metáfora, que o ser é a luz do ente. O ser não é visto diretamente. Ele é visto indiretamente na medida em que ilumina o ente. Nós podemos dizer que o ser é aquele contexto amplo em que nós nos encontramos. Nós podemos dizer que o ser faz nascer o ente. O ser não é nenhum ente, mas faz nascer o ente. Se um ente tem sentido para nós, ele tem sentido no contexto do ser. O ser, então, é aquilo que engloba o sentido complexivo da nossa vida, da vida de um povo. E no interior desse sentido é que cada ente adquire o seu sentido de ente, o seu sentido particular. Então o ser, alguns intérpretes de Heidegger vão dizer, o ser pode ser a cultura, pode ser a linguagem. Heidegger não ousou dizer o que é o ser, até mesmo porque, como já dissemos, o ser não é um objeto. O ser é aquilo que está na raiz, tanto do sujeito quanto do objeto. Por isso a filosofia de Heidegger
é uma filosofia que procura superar a filosofia do objeto, seria a tradição clássica medieval, e a filosofia do sujeito, que seria a tradição moderna. Uma vez que o ser é aquele horizonte complexivo no interior do qual cada ente adquire o seu sentido, tanto o sujeito quanto o ente estão determinados por esse horizonte. Esse horizonte fala através do sujeito, fala através dos entes. Com a filosofia moderna, nós aprendemos que o sentido do ente aparece para o sujeito. Mas com Heidegger, podemos dizer que se vai além, porque o próprio sujeito está constituído por algo mais originário, que é esse horizonte de sentido. É a partir desse horizonte de sentido que o sujeito vê o ente que se mostra a ele. Então, nesse sentido, podemos dizer que a filosofia de Heidegger, repito, é uma filosofia que procura superar a filosofia do sujeito que vigorou na modernidade. Mas ela supera, evidentemente, a filosofia do objeto, do simples objeto, porque o objeto em si mesmo adquire o seu sentido naquele horizonte mais amplo, que é o horizonte do ser. A filosofia se esqueceu do ser porque tratou do ente. Essa é a acusação de Heidegger. Nós não somos obrigados a concordar com ele. Ele acusa toda a tradição filosófica de ter se esquecido do ser. Alguns filósofos críticos de Heidegger discordam dele. Não poderíamos acusar em bloco toda a tradição filosófica de ter se esquecido do ser. Alguns vão dizer que a filosofia neoplatônica não se esqueceu do ser. Porfírio fala do ser. Outros vão dizer que a escolástica com Santo Tomás de Aquino não se esqueceu do ser. Tomás de Aquino coloca o ser subsistente, como o fundamento absoluto de todas as coisas. O ser que não é um simples ente. Mas Heidegger estava interessado não tanto pelo fundamento inconcurso de todas as coisas, o fundamento eterno, mas ele estava interessado por aquele fundamento que dá sentido aos entes, mas que em si mesmo não permanece eternamente. Nós poderíamos dizer que é um fundamento sem fundamento, é uma espécie de abismo, porque o ser para Heidegger não é algo eterno. O ser para Heidegger é algo que se mostra escondendo-se. Então é algo que se dá temporalmente. Dentro de um horizonte de sentido complexivo de sentido, eu vejo cada ente. Mas para Heidegger, esse horizonte complexivo de sentido não é o mesmo sempre. Ele muda. Por isso ele escreveu a sua primeira grande obra com o título Ser e Tempo. Ali já estava delineado todo o desenvolvimento do pensamento de Heidegger que viria depois. Né? Ser e tempo. O ser está intimamente ligado ao tempo. O ser se dá temporalmente. Essa relação entre ser e ente, eu gostaria de falar dela através de um exemplo, porque assim as coisas ficam mais claras. Tomemos como exemplo um cachimbo. O cachimbo é um ente. Mas nós só reconhecemos o cachimbo, como instrumento para fumar, se nós estamos dentro de uma cultura que reconhece o cachimbo. Nós só reconhecemos o cachimbo
estando numa cultura que nos dá as condições de reconhecer o cachimbo. Se nós trouxéssemos, vamos imaginar, se nós trouxéssemos um homem lá da pré-história e colocássemos diante dele o cachimbo, ele não saberia dizer o que é aquele objeto. Então, o ente ele adquire sentido dentro desse horizonte maior de sentido que nós poderíamos chamar de ser. É o ser que me permite ver um ente como ente. Um cachimbo é um objeto, mas esse objeto adquire sentidos diversos de acordo com horizontes diversos de sentido. Eu gostaria aqui de falar, de mais um exemplo. Um cachimbo que é uma recordação do meu avô, para mim tem um significado afetivo muito grande. Meu avô que já não existe mais, meu avô que partiu desta vida, deixou um cachimbo do qual ele gostava muito. Então todas as vezes que eu vejo esse cachimbo, eu sou remetido à lembrança afetuosa do meu avô. Agora, um outro cachimbo que não tem essa carga de significado será um simples objeto para o uso. Então vocês vejam, o mesmo objeto, o cachimbo, ele pode adquirir sentidos diversos, de acordo com horizontes de sentido. Nós poderíamos dizer que existe um horizonte de sentido individual, existe um horizonte de sentido grupal, coletivo, social. O nosso horizonte de sentido individual está apoiado no horizonte de sentido social. Mas o meu horizonte de sentido individual não é exatamente o mesmo do seu horizonte de sentido individual. Então o ser ele atua, podemos dizer, em diversas camadas. O ser se mostra de alguma forma naquele horizonte de sentido coletivo, comunitário, social, cultura no sentido mais amplo. Mas o ser também se mostra naquele horizonte que pertence à minha trajetória pessoal. Ela está apoiada no social, mas existe algo de próprio na minha própria trajetória. E é só a partir desse horizonte, seja social, seja pessoal, é que eu vejo os entes, é que os entes adquirem sentido. Nós falamos muito dos entes. A ciência moderna aprendeu a conhecer os entes de uma maneira incrível. Daí nasceu a técnica que manipula os entes. Nós manipulamos, mas nós lucramos também com essa manipulação. Ou melhor, uns lucram mais, outros ficam à margem. Mas o certo é que nós manipulamos os entes e essa manipulação nos dá a sensação de sermos senhores dos entes. Então, é relativamente fácil entender por que nós focamos a nossa atenção nos entes. Os entes estão diante de nós. Nós podemos estabelecer uma relação de um certo domínio em relação aos entes. Mas e o ser? O ser é aquilo que está anterior a nós. O ser é aquilo que não é um objeto. Não pode ser colocado diante de nós. Então talvez a nossa atenção não se volte ao ser por causa disso, porque embora ele esteja presente em tudo, esteja iluminando cada ente, ele não é um objeto que está diante de nós e ele também não se presta à nossa manipulação. Ele não se presta à nossa ganância, ao nosso desejo de lucrar,
É o nosso desejo de dominar. Agora, essa dominação que tem sido feita sobre os entes desde a Revolução Científica, ela é ambígua também. Porque na medida em que o ser humano manipula, na medida em que ele constrói um aparato, esse aparato se volta contra ele. A criatura se torna dominador, dominadora. Tá certo? Então, nesse sentido, nós podemos falar que existe uma cultura marcada pela tecnocracia, pelo domínio da técnica. O homem que criou a técnica se vê dominado de alguma maneira pela técnica. O homem que criou o computador se vê de alguma maneira dominado pelo computador. É claro, o computador nos oferece muitas possibilidades, isso é indubitável, nos oferece muitas facilidades. Mas muitas vezes também nós nos vemos escravos do computador, porque quando o computador não funciona, por exemplo, quando vou ao banco tirar o meu dinheiro que está no banco, o sistema está fora do ar, eu não posso tirar. E não há ninguém que faça eu poder tirar o meu dinheiro que está no banco. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu estou submetido àquele aparato, o aparato técnico. Então, a filosofia de Heidegger nos ajuda a pensar, então, o ser que não está no nosso domínio, o ser que fala através de nós, o ser que ilumina os entes, o ser que não aparece diante de nós como um objeto. É desse ser que Heidegger fala. É ele que é a origem de todo ente.